tarde a todos, meu nome é Helder Pinheiro, venho aqui falar de Observability e de que forma é que esta prática pode nos ajudar a melhorar aquilo que é a disponibilidade e a experiência dos nossos produtos e dos nossos serviços. Antes de entrar aqui no tema propriamente dito, eu gostaria de fazer aqui um exercício muito rápido para abrir o apetite aqui para o almoço, que era, quando as nossas empresas investem nesta área de Data and AI, o que é que acham que é o top 1, top 2 objetivos que, de uma forma corporativa, estas empresas tentam alcançar? Precisava da apresentação? Obrigado. Aquilo que os estudos dizem, e temos aqui duas fontes diferentes, Deloitte e McKinsey, é que melhorar as operações, melhorar os processos e aquilo que é o ecossistema de produtos e serviços atuais são as top priority. E estudos diferentes apontam nesta direção. Se fizermos drill down, isto é, se nós formos a um detalhe ainda suplementar, aquilo que vemos são necessidades de como automatizar operações de back-end, de cloud, de rede. Tem que ver com otimizar toda a prática de encontrar produtos e serviços com problemas, encontrar bugs no nosso software, bem como otimizar o processo de descoberta do root cause analysis. Há várias formas de endereçar e certamente várias empresas olharam para estas necessidades de forma completamente diferente, mas uma das formas que nós temos claramente vindo a trabalhar, juntamente com vários pedidos dos nossos clientes, tem que ver com o tema do Observability. Isto vem da Control Theory, algo já com muitos anos, em que é tentar aferir o estado interno do sistema a partir do seu output. Isto no software foi adaptado, obviamente, mas é mais ou menos como tentar compreender e explicar qualquer estado que o nosso software esteja em determinado momento, independentemente de ser, pode ser um tema totalmente novo e muito complexo, nós devemos conseguir compreendê-lo e explicá-lo. Eu já vou detalhar um pouco mais o que é que significa. Para um software, para uma aplicação, para um serviço ser observable, quais é que são os princípios que deve cumprir? Primeiro, nós devemos conseguir explorar estados que a nossa aplicação está que nunca esteve antes. Okay? Por isso, se for algo, são chamados unknowns, se surgir um tema na nossa aplicação que nós não conhecemos, devemos ter a capacidade de o fazer, de explorar. E isto está completamente ligado com o segundo, que é, se eu tiver alguma dúvida, se eu formular alguma hipótese ou algum comportamento do meu software, eu devo conseguir, da mesma forma, on demand, fazer esta pesquisa e obter a resposta. E estas respostas devem ser conseguidas sem qualquer novo código ou sem qualquer funcionalidade de feature de debug que nós vamos ativar a posterior. E os dados que nós obtemos devem ter sempre a perspectiva mais próxima do utilizador final. A primeira pergunta pode surgir mas isto é monitorização, é marketing, difere? Qual é a diferença? Vocês sabem isto muito bem, a parte da monitorização surge há muitos anos, aplicações monolíticas, software, hardware muito acoplado, release de software existentes, mas não eram assim tantas quanto isso. O scaling existe, mas normalmente requer intervenção humana, seja na parte de hardware, seja na parte de software, muitas vezes associado a equipas de operações, enquanto que o Observability surge desta necessidade de aplicações muito complexas, muito partidas, os microserviços, a parte do hardware é cada vez mais algo abstrato, muitas versões de software diferentes, há uma complexidade inerente e que também muda a própria forma de funcionamento, porque hoje quem desenvolve também tem uma participação ativa na produção de software. Uma diferença elemental aqui é a questão da Work Unit. A Work Unit primária da monitorização é a métrica e do Observability são os eventos. O que é um evento? Eu sou um utilizador, estou no meu site, faço uma ação check-in, check-out, faço uma view qualquer e isto expleta uma ação, há um fluxo de informação que passa por o AFS, o load balancer, serviços, rede, um conjunto de circunstâncias e este evento passa a ser a unidade de trabalho, a peça fundamental daquilo que é o Observability. E a partir de uma técnica, de um paper que foi lançado no início da década passada pela Google e que depois a partir daqui surgiram muitas iniciativas, standards, software open source, software proprietário, o que este paper nos ensinou foi como pegar naquele trace
e, pela primeira vez, termos uma visão na supervisão, na monitorização, que neste caso é o observability, end-to-end do que acontece. Por isso, nós temos a capacidade de perceber o que é que foi a ação do utilizador e, a partir daqui, tudo o que surgiu como consequência, como é que está interligado, quanto tempo demorou e por aí fora. Por isso, o tema de monitorização, muito associado à verticalização, eu vejo uma peça de cada vez, é resolvida com esta componente do Distributed Tracing, que é aquilo que surgiu naquele paper. Quando estamos a entrar informações dos eventos, há aqui duas propriedades que estes eventos devem ter muito importantes: cardinality e dimensionality. A cardinalidade tem que ver com a distinção, quantos valores diferentes nós temos. Porquê é que isto é importante? Porque permite-nos, sobretudo, aprofundar muito a nossa pesquisa. Se tivermos HTTP error, ok, not ok como resposta, tem baixa cardinalidade. Se tivermos, por exemplo, HTTR 100, 200, 300, temos mais cardinalidade. Então, se formos para informação tipo user IDs, que se temos milhares ou milhões, o high cardinality é considerável aqui, por isso a mensagem é: quanto mais cardinalidade, melhor, porque permite-nos aprofundar a pesquisa. O dimensionality tem a ver com quantas respostas nós iremos conseguir responder. Quantos mais dados diferentes, utilizadores, pedidos, serviço, infraestrutura tivermos, mais conseguimos aprofundar a pesquisa e responder a perguntas diferentes. É o que está aqui exposto. Falamos um pouco do conceito e como é que isto se traduz, como é que isto se opera, através de uma técnica chamada Software Instrumentation. O que é isto? É nós expandimos o código das nossas aplicações de modo a extrair informação que capacita tudo aquilo que nós vimos até agora. Felizmente, depois de várias evoluções, existe um standard hoje em dia no mercado que é praticamente aceito e utilizado por toda a gente, que é o OpenTelemetry, que tem aqui alguns benefícios. O primeiro, que é aquela parte azul, é que tem a especificação já feita do que é que nós temos que tirar enquanto traces, para fazer os distributed traces. Tem enquanto contexto, para nós, os contextos aqui é uma espécie de log para enriquecer a informação dos traces, e depois métricas, porque obviamente o observability também tem métricas. E depois, esta parte aqui do meio a verde são os STKs. Nós não temos que inventar nada, está feito, é só fazer a integração, e com a especificação e com a integração dos STKs que têm a especificação já implementada, nós conseguimos extrair a informação necessária para termos a visibilidade end-to-end que estávamos a falar. Uma arquitetura observability, segundo a OpenTelemetry, tem mais ou menos esta natureza: aplicações instrumentadas, e depois nós podemos ter ou não collectors no meio, é uma opção, pode ter algum pré-tratamento e depois enviamos aquilo para as nossas ferramentas de observability, sendo que nós podemos fazer isto diretamente em alguns elementos cloud, por exemplo, as functions de todas as clouds, é fácil fazer a instrumentação também destas componentes. Um bocadinho mais técnico, muito rápido, só para perceber como é que funciona o tema do Distributed Tracing. Eu faço um pedido, sou um cliente, faço um pedido, e o primeiro serviço que atende o meu pedido coloca duas tags. Uma tag parent, relativamente ao pedido que faço, e outra do seu serviço, que é chamada SpineID. Passa, a primeira tag nunca é mexida, a segunda tag do próximo serviço é acrescentada, e depois podemos meter informação de contexto e métricas, e com o passar de informação e com o correr deste pedido pelos vários serviços que nós temos, permite-nos, no fim, juntando esta informação toda, ter a visão end-to-end, que é mais ou menos algo nesta natureza. Temos o pedido, temos a dependência do pedido, quais é que foram os elementos da nossa aplicação por onde o pedido passou, temas de performance e temas de contexto. Como é que no Observability nós medimos, fazemos tracking daquilo que são os nossos objetivos? É com este par SLO-SLI. SLO, Service Level Objective, que é aquilo que nós nos propomos a cumprir a nossa aplicação ao serviço, os 99 pontos não sei quantos dos chars, e os SLIs é a forma como nós medimos o atingimento dos objetivos ou não. E isto tem uma série de vantagens de termos métricas muito mais próximas do utilizador final, end-to-end, devido ao facto de estar relacionadas com os utilizadores. E depois tenho aqui um conjunto de benefícios ainda que vou explicar, que tem a ver com permitir erros e com trigar a ação, que é algo que muitas vezes é um dos grandes problemas da alarmística da monitorização. A alarmística, como é que funciona? Vou com um exemplo, vamos ver isto com um exemplo. Pegamos num SLO, 99,9% é o nosso SLO, o objetivo. Vamos imaginar que o nosso SLI, a forma como medidos, é o número de erros face ao número de pedidos total que nós temos, e isto dá um budget de erro. Por isso, eu posso falhar por mês X, por semana X, por dia X. E se tiver a acontecer um problema agora?
Devo ter um alarme? Não, se não colocar em causa o meu budget. Por isso, se eu tiver num dia 30 segundos de problema, desculpem, não deve haver alarmes. Porque faz parte da operação normal daquilo que é a nossa operação e serviço. A parte difícil é fazermos a extrapolação de quando devemos ou não agir. Quando é que um erro coloca em causa o nosso budget? Há vários algoritmos, machine learning, para fazer estas projeções, mas mais do que os algoritmos, a parte difícil tem a ver com as escolhas das dimensões da janela de baseline e a janela de lockout, porque depois há umas limitações do número de vezes que nós conseguimos extrapolar face à janela inicial. Se for muito pequenina, pode dar demasiada importância a picos, se for muito longa, tende a diluir. Esta é a parte mais difícil, pois existe também um conjunto de técnicas que nós podemos utilizar para minimizar e para facilitar esta projeção no futuro. Algumas boas práticas associadas à definição dos SLOs, dos SLIs. Os SLOs é um tema tão técnico como é de negócio. Por isso, os SLOs devem ser definidos de acordo com os nossos requisitos de negócios e de acordo com os serviços que nós fornecemos aos nossos clientes e devem ser divulgados, que é para gerir expectativas. Por isso é que aquelas ferramentas que nós utilizamos partilham connosco também. Não devem ser agregados. As agregações escondem muita informação importante. Devem ser vistos, sim, em distributions. Porque nós podemos ter um comportamento, neste caso, é a latência de resposta, por centil 50 tudo bem, 85 tudo bem, e quando começamos a ir ao expoente, vemos clientes que estão a ser afetados. E, para além de termos clientes afetados, só por si um tema importante, obviamente que muitas vezes nestas situações, se nós não agirmos, o que acontece é que isto torna-se muito maior e impacta o nosso serviço como um todo. Por isso, muito importante ver desta forma. E o processamento deve ser feito em sliding window, não em blocos temporais, o que tem grandes benefícios, mas acrescenta também um desafio de computação. E aquela parte que eu estava a falar há pouco no benefício, que é termos os burn ratio e os budgets de erro, permite-nos indicar onde devemos trabalhar. Por exemplo, se pegarmos ali, à direita temos dois SLOs de performance, um para validar um serviço de check destination e outro para validar um serviço de checking card, credit card. Vemos que o de cima está tudo bem, TSLO 95 tal como o de baixo, temos o budget no de cima, não há qualquer problema. Em baixo já queimamos o nosso budget de erro, isto é, já temos mais falhas do que aquelas que são supostos termos. O que é que isto identifica? O que é que isto indica? Não vale a pena estarmos a lançar novas funcionalidades ou tratar de otimizações aqui ou acolá quando temos claramente um incumprimento naquilo que é o nosso serviço. E então deve haver claramente uma direção para nós atuarmos neste sentido e devido àquele tema do side window, a partir do momento em que nós resolvemos o problema, como a janela temporal continua, isto tende a voltar àquilo que é o SLI pretende. Tivemos aqui a ver o que é o tema, como é que extraímos os dados, como é que tratamos as alarmísticas e monitorização dos objetivos e como é que a atuação da observability difere face à monitorização. Como sabem, quando nós não temos daqueles alarmes que já fazem parte da mobília e são para retirar, porque já toda a gente sabe que eles não servem para nada, mas quando é um alarme de facto que temos que atuar, tipicamente vamos à nossa telemetria, encontramos estes knowns ou knowns, isto é, tentamos encontrar padrões baseado em acontecimentos passados, baseado no nosso conhecimento de uma aplicação e da nossa própria intuição e vamos tentar perceber qual é a origem do problema. Tipicamente, as pessoas que estão há mais tempo nas organizações e conhecem melhor as aplicações são as pessoas que mais bem formulam a possível origem. E normalmente depois vamos a uma outra sítio, aplicação, para corroborar se aquilo que foi a nossa hipótese inicial de facto se validava ou não. O que é que muda então na observability? Primeiro é que nós só atuamos se houver um tema de colocar em causa o nosso budget, senão não atuamos. Depois, temos exatamente igual, vamos à telemetria, formulamos a nossa hipótese. A partir do momento em que a hipótese está formulada, o que é que nós fazemos? Exploramos os dados. Temos uma hipótese e vamos fazer aquela pesquisa nas várias dimensões que nós temos para validar se verifica ou não. Se não se verificar, matamos outra hipótese e fazemos este processo iterativamente até termos resposta. Então, o que é que muda? O que muda de um lado é que é baseado em intuição e conhecimento de aplicações e alguns eventos passados. Neste caso, dada a complexidade das aplicações, dado o facto de elas estarem em constante mutação, é muito perigoso
trabalhar em intuição e, sobretudo, conhecimento das aplicações, porque ele pode não ser fidedigno em todos os momentos. Por isso, o que existe aqui, na realidade, é uma democratização deste processo de troubleshooting, porque quem é mais proeficiente a formular as hipóteses de root cause analysis e depois navegar nos dados e associar, são aquelas pessoas que mais conseguem identificar facilmente a origem do problema. Outro tema importante é que o observability não serve só para a produção, serve para o desenvolvimento. Se nós tivermos, por exemplo, test-driven development, isto é, se nós fizermos desenvolvimento de software, façam um conjunto de testes, que é uma prática hoje muito comum, das mais comuns, talvez a mais comum, se falha, os developers conseguem perceber logo o porquê disto estar a falhar. Por isso, não é já só um tema de produção. Por isso é que está mais ligado, surge mais dos temas dos DevOps, e a monitorização linha está muito associada à parte de operações. Últimos 2 slides. Então, o que é, como retiramos os dados, como medimos os objetivos e os alarmes, como operamos e como é que tiramos o usufruto disto? Obviamente, através de soluções. Felizmente, seja para nossas necessidades de infraestrutura, de rede, aplicacional e por aí fora, seja para dados dos mais tradicionais, das métricas dos logs, ou mais de software instrumentation, como é o caso do OpenTelemetry, existem muitas soluções que cada vez mais conseguem cumprir aquilo que são as funcionalidades críticas, que para mim são monitorização ativa, identificação de padrões por clustering e anomaly detection, topologias, análise de logs, cumprir esta vertente do observability, que é navegar sobre os dados da OpenTelemetry, gerir incidentes e ter alarmística. E a nova tendência, o que está a surgir neste momento no mercado, tem a ver com as questões de segurança. Segurança desde a nível de análise de código e depois do próprio comportamento, é a nova fatia que está a surgir. Quem lidera esta área das soluções são um conjunto de players vendors, sendo que cada vez mais existem muito boas soluções open source que nós podemos utilizar e, de acordo com a nossa estratégia interna de IT, depois podemos ter aqui escolha, e a escolha é sempre boa. Para fechar, mensagens principais que eu gostaria que ficassem convosco. Monitorização é importante, nós não estamos a dizer que a monitorização é importante, é muito importante, cumpre, é um propósito, que é a infraestrutura. Quando este propósito é aplicacional, devemos utilizar observability. Para quê? E como é que fazemos isto? Através de software instrumentation, várias formas de fazer, mas há um standard que nós podemos aproveitar para recolher informação que nós necessitamos, de traces, de métricas, de contexto, para conseguirmos monitorizar aquilo que são os nossos objetivos de negócio e, se possível, devemos tentar escolher uma base tecnológica que nos permita endereçar tanto o tema da monitorização como do observability, porque há sinergias claras ainda e nós temos muitos ganhos de eficiência se o fizermos no mesmo sítio. Muito obrigado.